Beleza, boa tarde. Eu quero começar minha apresentação registrando o choque que eu tive entrando nesse evento. É a primeira vez que eu venho aqui. Trabalho em trade marketing há 10 anos e não sabia da dimensão. Aliás, há 6 meses atrás eu estava em São Paulo fazendo uma outra palestra sobre promoção e comentei que eu ia fazer uma palestra num evento. Falei, cara, vou fazer um evento no Sul. Eu lembro que tinha uma pessoa na mesa que perguntou, pô, é o AUEX 2018? Eu falei, é. Eu falei, cara, você não está entendendo, não é um evento. Você vai entender quando você chegar lá e eu estou entendendo agora. Por isso, parabéns para a Involves, todo mundo que fez isso. É um orgulho estar aqui. Agradeço o convite, espero que vocês gostem do que a gente vai conversar. A primeira coisa, e tem a ver com esse choque que eu tive da quantidade de pessoas aqui. Tem alguém de marketing aqui? Não. Nossa, tem bastante gente de marketing. Beleza. O que eu acho? E essa é uma brincadeira, eu não sei o quanto vocês já viram isso. Vocês receberam esse meme da Copa do Mundo, do time da Islândia. Islândia tem 300 mil pessoas. Eles foram por eliminação, tirando todo mundo até chegar a 23 elegíveis para praticar qualquer esporte. Era a seleção dos caras que mandaram super bem na Copa do Mundo, mandaram super bem numa Copa da Europa. E trade é engraçado. E conversando com um amigo, ele falou, cara, o cara de trade market é o seguinte, ele sabe fazer o PowerPoint, ele sabe fazer Excel, ele tem que olhar tudo do começo, fim, estratégia, execução. E brincando com esse mesmo meme, você perguntava para o Brasil, quem sabe fazer PowerPoint com um vídeo, uma galera. Quem sabe fazer um PROC V no Excel, a gente tem menos. E quem entende o conceito de distribuição ponderada, eu acho que sobram as 1.200 pessoas, as 1.000 pessoas que estão aqui. Brincadeira à parte, meu nome é Thiago, eu trabalho no McDonald's há 2 anos e meio. Tenho uma vida muito diferente da vida de trade ou de varejista. Eu trabalhava em indústrias farmacêuticas, então um mundo completamente diferente. Já tinha trabalhado com fórmulas infantis, trabalhei na Merck, que é um laboratório alemão, e agora no McDonald's. Gostei muito do varejo, acho que vai ser a minha casa por muito tempo, é um ritmo muito legal, fico fascinado. Sou também vice-presidente de Trade Marketing Retail na ABA, na Associação Brasileira dos Anunciantes. Tá? E depois de 2 dias escutando sobre trade marketing, me impressionou, primeiro, o quanto alguns termos foram recorrentes em tudo que o pessoal apresentou, omnichannel, o last mile, a importância da execução, a importância do dígito, a rapidez com que a gente trabalha. E parece estranho voltar atrás numa pergunta, o que é trade marketing mais? Dentre tantas definições, uma que eu gosto muito, eu acho que deve ser a mais acessada e a mais genérica, é uma do Wikipedia, se entrar, tá lá. E eu gosto da última frase. Ela fala que trade marketing é o começo do marketing. Ele é mais tradicional no varejão, raiz, que vai ser a tradução para um brick and mortar, que ele coloca aí. Mas, acima de tudo, o começo é entendido como a forma mais antiga do marketing. Eu falo isso e talvez minha apresentação fique enviesada para trade marketing versus marketing. Engraçado porque tudo que a gente viu foi mais uma discussão entre trade marketing e área comercial, que é normal na indústria, mas no varejo isso é super forte. Eu estou dentro de uma estrutura de marketing, pela primeira vez depois de muito tempo, respondendo para um VP de marketing. Então essa experiência tem sido interessante, essa mudança de contexto. Eu acredito muito nisso. Eu acho que trade marketing como disciplina nasceu sim da necessidade da indústria se modelar conforme os diferentes varejos e shoppers que entram em cada varejo, em cada modelo de varejo. Mas antes disso, trade marketing como conceito, como princípio e objetivo, isso já existia e eu acho que é a decisão do shopper. Um cara de trade marketing é viciado, interessado, vai atrás da onde esse cara está decidindo comprar. Tá? Isso vai ajudar um pouco nos próximos slides que eu vou mostrar. Isso que a gente tinha lá atrás. Tá? É uma linha reta, desde o awareness de alguém, por o interesse em alguma coisa, até a compra. Isso é super tradicional, não sei quantos de vocês estudam funil de compra ou decisão de compra. Eu vou ser honesto aqui, eu perguntei se tinha muito marqueteiro, porque eu acho que o cara de trade costuma ser mais prático nesse tema. É bonito no slide, um gerente de produto pode ficar 1 hora falando do funil de compra, mas eu entendo que é um pouco mais
complexo que isso. Então, apesar de linear ficar bonito, depois de um interesse, eu acho que principalmente agora você não sai da sua casa assistindo uma TV, pergunta para o seu sogro ou para o seu tio e faz a compra de um produto. E também, não como isso propõe, as divisões não são mais tão claras quanto a awareness e performance, quanto a ter uma primeira comunicação e decidir comprar. Não é mais tão binário quanto a estratégia e execução. Então, esse é um modelo que foi instituído. Eu acho que a decisão do consumidor mudou, a McKinsey já mudou, a Kantar Retail já mudou, a gente tem isso no papel, mas nas indústrias eu percebo que, e no varejo eu percebo que ainda existe essa diferença. Eu vou tomar uma decisão, eu vou sair dessa sala e sentar com esse rapaz aqui que é faca na caveira para ele correr e executar. Isso é parte do nosso trabalho, sim, mas não ele todo. O que acontece nesse modelo, ao longo do tempo, é a gente entender a execução como uma reação imediata. E numa matriz de velocidade e impacto, a gente se sentir confortável, porque isso ficou sedimentado, de que a gente vai fazer um ótimo trabalho se a gente for rápido e eficiente e padronizado. De novo, é parte do nosso trabalho? É. Mas não é todo o nosso trabalho. E depois, quanto ao suporte à estratégia e o dia a dia no campo. O quanto, e o recado aqui que eu passo é, o quanto a nossa área de influência não tem que aumentar. O quanto talvez a decisão, os 76% de decisão na frente da gôndola, que é o que a gente sempre escutou e estudou, já não mudou um pouco. Então, o que eu coloco aqui, se acontece sempre não é emergência, já é uma primeira provocação de, mesmo a gente sendo trade, mesmo a gente respirando ponto de venda e execução, sempre conseguir dar um passo para trás e saber que tempo você pode dedicar para acertar um processo, para acertar o norte das coisas que você está fazendo. Mas aconteceu alguma coisa recentemente, o pessoal falou dela em todas as apresentações também, que é... O celular. O celular. Mais do que todas as coisas dos últimos 10 anos, o que isso muda no processo de decisão de compra, o que isso muda na nossa vida dos nossos consumidores. Primeira palestra do Sandro foi sensacional, falando de tendências e da evolução das coisas. Eu acho esse gráfico bem esclarecedor. As coisas sempre mudaram, e é verdade. Se pensar na invenção do telefone, da luz elétrica, de carro, isso impactou tanto ou mais naquela época a vida das pessoas. Mas o tempo de adesão disso. Se assumir que esses anos de adesão eram de 60 no telefone até 5 anos agora, e essa adesão é até essa tecnologia atingir pelo menos 80% da população. A gente fala que uma coisa acontece hoje, em pouco tempo ela já está no ar. Então o Sandro também falou de um helicóptero teleguiado que você vai sozinho, acredito. Impressora 3D, acredito. Você tem alguém estudando, você só aparece como um piloto, o tempo em que essas coisas acontecem é muito mais curto. Então, não só coisas novas estão aparecendo, mas elas estão aparecendo e ganhando uma penetração gigante em pouquíssimo tempo. Esse é um título da Forbes de 2007, falando que a Nokia nunca mais vai ser vencida, era uma gigantesca do telefone. Ele também citou isso, e é verdade. Por isso a gente está aqui trocando essa ideia e falando do futuro, mas é um palpite de verdade. Porque ninguém em 2007 ia supor que a gente ia estar aqui falando dessas coisas hoje. Para falar de telefone, hoje, 200 milhões de telefones ativos, 306 milhões conectados. O Brasil tem 207 milhões de pessoas. Ou seja, esse é o tamanho desse negócio. A busca por tutorial review no telefone cresceu 95% nos últimos 2 anos. Uma pessoa hoje, 84% das pessoas está mais disposta a ir para a loja sabendo o preço do estabelecimento, ele sabe procurando. E 44% ainda mais disposta sabendo se tem estoque para onde ele vai. Ou seja, será que agora continua aquela linha reta de assistir a televisão, se familiarizar com isso e fazer uma decisão na gôndola? Acho que não. Eu acho que a decisão está diluída hoje num caminho muito mais disperso. E entender isso é um trabalho que ainda não foi designado para ninguém. Não sentaram para o cara de marketing e falou, você vai cuidar
do e-commerce e da nossa estratégia de digital geofencing. Você vai cuidar da estratégia de cupons em mídias sociais. Todas essas são atividades tradicionalmente de mídia, não são do ponto de venda, não são material de ponto de venda, mas implicam drasticamente na decisão de um consumidor. E quem cuida disso? Eu trago duas ideias aqui, um pouco contrastantes. Acho que vocês já devem ter assistido esse seriado Mad Men. Se não assistiram, assistam. Acho que quem trabalha com o que a gente trabalha precisa... É muito bem feito, a trama, o roteiro é genial. E uma frase desse cara, que é o diretor criativo de uma agência de Nova York dos anos 60, era: a gente vai sentar na nossa mesa e continuar escrevendo até a parede cair, porque criatividade é a coisa menos importante, mais importante que tem. Então, para mim, fica claro que... E no meio do seriado eles faziam mídia impressa e mudou para a televisão. Um processo parecido com o que a gente está vivendo, mas agora com mídia digital, que ele acreditava na criatividade como cerne das coisas. Era muito mais curto o caminho entre o primeiro impacto e uma decisão de compra. E as coisas eram quase divididas entre televisão e gôndola. E isso mudou. Hoje, quando a gente escuta o Mark Zuckerberg falando... Claro que ele não é um marqueteiro, mas hoje o Facebook transcendeu ao primeiro motivo que ele foi criado. Ele fala: o nosso objetivo não é criar uma plataforma, é cruzar ou permear todas as plataformas. E esse é o shift que marketing está fazendo. Esse é o desafio e a mudança que a gente tem que incentivar o nosso time a ter do que é a criatividade, o que é performance. Hoje a visão do marketing é mais holística. O pessoal estava discutindo aqui ontem, na mesa de discussão, quem é de vendas? E tinha um pessoal de vendas. Eu acho que vendas pode ser o trade do futuro, mas eu acho que trade pode ser vendas do futuro. Eu acho que marketing pode ser trade no futuro e vice-versa. A diluição da decisão durante todo esse processo faz com que a área cinza entre as áreas fique cada vez maior e haja espaço para a gente se complementar aí dentro. Esse é um modelo que o Google lançou em 2011 de como ver essa matriz, esse funil de decisão de compra. Aqui, depois do estímulo, eu já incluí um celular aí, a gente tem o que eles chamam de Zero Moment of Truth. E ele fez isso inspirado no que a P&G tinha criado há um tempo atrás, que era First Moment of Truth. Porque o FMOT é mais do que um contato isolado da gôndola. Ele precisava de um outro nome. Quando você fala First Moment of Truth, é todo o momento da decisão de compra dentro do supermercado. Desde quando você entra, desde quando você estaciona, já era um começo, já era um conceito que discutia essa área de influência do trade. Que eu acho que é mais do que ver se o produto está lá ou não, com precificação, PMIX certo ou não. Tudo isso é verdade e tem que estar entregue. Mas com cada vez menos tempo, cada vez mais automatizado, para que a gente consiga enxergar a nossa área de influência e consiga influenciar esse consumidor numa decisão que acontece muito antes dele entrar numa loja de varejo ou uma loja física. Quando a gente fala do Zero Moment of Truth, ele está substituindo aí essa conversa com o seu sogro, esses outros impactos que você tinha na rua com outdoor, vendo vitrine de loja. Esse é um momento sem nome. Então o cara sai de casa, ele entra no ônibus, ele entra no celular. Ele está vendo a feed do Facebook dele, ele consegue ver uma propaganda correlacionada com ele. Ele aperta um botão e mostra a loja mais próxima, ele vai. Ou ele grava aquilo e faz um print e vai no outro dia. Ele tem uma dúvida sobre alguma coisa, ele não pergunta para ninguém, ele entra num tutorial ou ele manda uma mensagem para um grupo com o mesmo interesse e recebe 300 respostas. Ele entra no YouTube, coloca aquele nome e vê alguém abrindo uma caixa e mostrando a funcionalidade de um produto. Isso é super impactante no processo de decisão de compra, eu deixei maior de propósito. A minha suspeita é que isso não desafia só a gente que está na ponta dessa decisão, mas marketing, que está criando esse awareness. E discute cada vez mais se a direção criativa é big idea para o campo ou small idea para municiar uma ideia cada vez melhor e mais adequada a esse novo processo de
Esse é um modelinho simples, bem didático, explicando o que eu tô falando. Então, eu tenho um par no McDonald's que é um diretor de marketing corporativo. E ele tem decisões super profundas e estratégicas sobre portfólio, lançamento, todos os filmes. Para vocês terem uma ideia, o McDonald's lança 34 campanhas no ano, excluindo o McLanche Feliz. Então, é muita coisa. Pricing e trade fica claramente com toda essa parte de execução, que é muito complexa. Todos esses materiais, todas as pessoas visitando 1000 lojas por dia, franqueados, que são 38% da companhia, os stakeholders não tão tradicionais quando a gente pensa na indústria, mas um modelo muito parecido. Essa interseção entre as duas é onde, no varejo, por exemplo, fica mais explícita o quanto a grama está alta ainda nesse campo. Então, o que a gente conseguiu mudar lá até agora, e eu vou dar alguns exemplos práticos disso, o que eu acho mais complexo, o que a gente conseguiu mudar foi fazer parte da ideia. Eu também estava, no primeiro dia, eu vi uma palestra que discutia o quanto o trade tem que estar incluindo no budget, no plano do ano que vem, nas decisões mais sérias da empresa. E eu concordo totalmente, mas eu acho que essa é uma coisa que nunca vai acontecer intuitivamente de abrirem a porta e falar, chama o pessoal de trade para ver o que eles acham. A gente vai ter que se convidar, eu acho que o ticket para entrar aí dentro, é a gente se apropriar cada vez mais dessa área cinza e começar a mostrar o que o nosso tracking capability consegue agregar a essas grandes ideias criativas que o pessoal da empresa tem. Quebrando em execução da loja e time de campo e promoção e local store marketing, o amarelo é o lado mais intuitivo, é para onde todo mundo vai. É o que você tem que garantir 100% e onde qualquer problema que der, você vai ter que dar 5 passos para trás e resolver tudo. E o outro é onde eu acho que trade tem que caminhar para se integrar à estratégia e ganhar uma relevância maior dentro das companhias. Eu entrei no McDonald's há muito tempo atrás e a gente estava começando a fazer, muito tempo atrás, há 3 anos atrás, estava começando a fazer cupom. 2 anos e meio atrás. Era uma saída reativa a um mercado muito mais competitivo e que estava mudando irreversivelmente. Hoje é muito difícil no fast food, você não vê cupom na praça de alimentação. Então, acho difícil a gente voltar para trás, tem como evoluir, eu vou falar um pouco nisso aqui, mas não tinha dono também. E toda reunião era uma preocupação grande sobre o impacto disso na margem, sobre a real contribuição de venda adicional disso para o negócio. E a gente foi aos poucos mudando esse paradigma. Quando eu peguei cupom, eu tive conselhos assim, diretos de, putz, isso não é um consenso, isso envolve muita coisa, o pessoal não vai estar disposto a entender. Eu sabia que ali, e hoje eu estou convencido, era a oportunidade de muitas outras coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso que aconteceu no McDonald's, e eu acho que retrata bem, aterriza um pouco do que eu estou falando agora. Cupons do McDonald's. Eu comecei a primeira reunião com os franqueados, depois de 3 meses de estudo, perguntando quantos clientes você perderia hoje. Isso chama a atenção deles um pouco para uma resposta que eu teria depois de 6 meses patinando lá. Primeiro, quando falaram de cupom, eu entrei no Google Trends e confrontei desconto com cupons. Vocês nunca entraram no Google Trends? Entrem. É a coisa mais intuitiva, fácil e divertida de entender a atenção do consumidor para determinados termos, determinadas palavras. Funciona com qualquer coisa. Você colocar aí Elvis e Michael Jackson, vai te dar uma tendência até 2014 sobre o interesse das pessoas nisso. Não é só esse termo usado na busca, tem outras coisas no algoritmo que carrega isso. Mas, por exemplo, se eu sou e-commerce, essa linha é basicamente o seu share de mercado. A correlação de Google Trends, e tem essa informação por estado e tal, com o seu share de mercado num e-commerce, vai ser bem parecida. Como eu estou no varejo físico, isso não é tão verdade, mas ainda assim é uma boa tendência para entender o interesse das pessoas ou a eficiência de uma mídia digital de uma marca. Então, o que eu vejo aqui em 2017, cupons era quase sinônimo de desconto, quando a gente olhava para isso. É interessante para o McDonald's, quando a gente coloca cupom no Google, a primeira coisa que saía era cupom McDonald's, em 2016. E aí tem vários outros nossos amigos, iFood, Americanas, Netshoes, Burger King, Casas Bahia. Eu falei, putz, é relevante. Uma coisa que a gente também não pode esquecer é que quando a gente é shopper-centric, não dá para fazer vista grossa para isso. Se é isso, estão procurando. E aí eu tinha um cenário
que era uma dúvida, e essa era a maior dúvida que a gente tinha. De um lado, operações e franqueado. Eu tenho medo disso estar subsidiando 100% da venda que já viria anyway. Eu acho que esses níveis de desconto são muito altos e é muito arriscado sem a gente saber o que é venda adicional ou não. Eu acho que isso condiciona um consumidor a chegar numa loja, procurar na internet e só comprar com desconto. Quando a gente pensa em cupom, esse lado negro do cupom ou desconto e tal, é bem mais fácil de defender sem informação do que o lado positivo disso. Traz mais gente, rouba da concorrência, traz venda adicional, segura e mantém uma base de clientes importante para o médio e longo prazo. E do lado de marketing eu estou criando relevância para minha marca carregado por cupom, que é uma coisa transacional, que dá desconto. Não sei se eu quero isso. A gente tinha reunião com o Google, falou só a última campanha de desconto levou 5 milhões de pessoas para a loja. Falei, putz, não sei se isso é bom. Então, ficava essa dúvida. Nessas 3 linhas, a primeira linha é cupom, a segunda linha é McDonald's e a terceira linha é cupons McDonald's. E essa era a dúvida. O quanto a gente quer que essa linha azul cresça? Enfim, a gente foi e fez pesquisa. E esse é um outro aprendizado. Se a gente for fazer uma pesquisa, normalmente, você vai para um instituto muito grande e se isso passa por Commercial Insights ou Business Insights e tal, vira um projeto de um tamanho e de uma politicagem e burocracia que você sempre vai se sentir frustrado ou amarrado, porque a sua dúvida é uma, e aí ele vira um negócio gigantesco. Grandes institutos já estão se adaptando para uma nova demanda, que é a gente conseguir small data, e através de insights, que a gente já sabe mais ou menos quais são, o cheiro, a gente usar isso para comprovar algumas coisas. Então a gente foi para 5 lojas, falou com 400 pessoas, eu perguntei para quem tinha um cupom, se você não tivesse esse cupom, você viria? E 44% falou que não. Isso não é verdade para todas as ofertas, para todos os cupons, eu não fiz uma elasticidade cruzada, não sabia o que meus concorrentes estavam fazendo no dia, mas esse é um número que dentro de uma conta básica de ROI, dentro de toda a informação que a gente já tinha transacional, ajudava a mostrar o real impacto de cuponagem para o negócio. O fim dessa história, e só explicando um pouco esse número do lado, eu tangibilizava isso de uma forma simples, fazendo uma proporção aí. Se GCs, gas counts, com cupons representam 5% do seu negócio, e se 44 deles não viriam se não tivesse o cupom, você está disposto a perder 2% dos seus tickets para deixar de usar? Sem falar de share, sem falar do que isso acontece no médio e longo prazo. E o desfecho foi bom, a gente continuou com o cupom, a gente criou um comitê com os franqueados que discutia a profundidade do desconto, a quantidade e frequência desse desconto, e o que a gente viu depois, eu acho que esse foi o maior aprendizado, o cupom cresceu e vocês veem que a linha azul cresce e morre. E não é porque o interesse das pessoas por cupom caiu. O cupom representa mais o nosso negócio do que representava historicamente. Mas a gente criou essa linha amarela, que é o número de downloads do app. Isso não tem no Google Trends, claro, eu coloquei num outro axis aí. Mas ele mostra que, depois do lançamento do app, a gente migrou toda uma base de interessados em desconto para uma plataforma proprietária que armazena tudo isso. E o mais legal disso é isso ter sido liderado por um movimento de trade lá dentro. Claro que o app do McDonald's é regional e isso é top-down, a gente tinha que fazer. Mas a contextualização disso com cupons e o que a gente conseguiu tirar disso depois foi muito legal. Ou seja, começou com uma forma de concentrar essa base lá dentro, de enxergar o que as pessoas pegavam ou mais se interessavam, e virou hoje base. A gente ainda não está com CRM fechado, a gente tem uma curva de evolução até lá, e quando a gente tiver o CRM, claro, não sei quem tem um aplicativo do McDonald's, o ideal é que alguém que sempre comprou um Big Mac, compra um Big Mac promocionado toda semana, não enxergue mais um Big Mac, enxergue um Signature, e ele faça um trade-up. Ou pessoas que não entraram no app nos últimos 6 meses, possam ter um desconto mais agressivo, porque eu tenho quase certeza que vai ser uma ida adicional nos restaurantes. Mesmo sem o CRM, a gente senta com o Google, senta com o Facebook, trade e marketing juntos, e a gente abre a nossa base de dados. Dá para fazer um lifetime value disso. Mesmo uma fotografia, se a gente pegar os 33,3 pessoas que compram mais, até o grupo de baixo, é claro que o primeiro grupo vai ser o menor número de pessoas representando o número de vendas individual maior, eu consigo influenciar a estratégia de compra de mídia com essa informação.
eu consigo fazer um lookalike na base do Google ou do Facebook para minha próxima campanha de casquinha R$1 não ir para todo mundo, mas ir para quem, ou pessoas parecidas com aquelas que não entram no nosso app há 6 meses. E não é só demográfico, é atitudinal. Pessoas que gostam do Michael Jackson, pessoas que gostam de trade marketing. E eu vou mandar para aquele público. Os resultados de mídia digital, depois que a gente começou a colocar esses inputs lá dentro, são espetaculares. Vou mostrar para vocês agora um vídeo do McDonald's global, mostrando qual é a experiência que a gente quer ter na loja do futuro. Eu me ative a esse exemplo, que para mim é o mais complexo e mostra o envolvimento de trade em outros graus lá dentro, mas tudo que eu vou mostrar agora também são coisas que a gente planeja e parte da função principal, talvez o cerne do trade, que é garantir uma boa experiência na nossa loja física. A gente está envolvido em todos esses projetos, mas ainda assim, sempre desafiando e tentando transcender o objetivo principal, que é fazer o rollout e garantir a execução a tempo. Toy? Yeah, I like this one. Okay, what color are you going with? Blue. No, green. Okay. No, wait. Blue. Blue. I'll have that. Check this out. A boy band? But they're so cute! You gotta listen to something more old school. You listen to your parents' music? Okay, we need to pick one, so which one are you gonna pick? I'm gonna check green. Here's your custom burger. Oh, it's too easy. Too easy. That is amazing. There you go. Thanks. What do you listen to? Wait for it. Blue. Okay, you sure? Another one back? No. Okay, done. Actually, I want pink. Legal, vocês escutaram bem? É estranho aqui porque eu não escuto nada. Voltando para aquele processo de decisão que eu mencionei, o que muda ou quais são as dicas que eu posso dar para trade começar a influenciar mais? Eu vou ser honesto aqui, eu acho que da minha experiência recente, eu sinto uma abertura maior no varejo por alguns motivos. Eu acho que o principal é a velocidade e o número de flashpoints, o número de emergência, o tamanho do fogo que você tem que apagar. É tanta coisa, tão rápido, e o concorrente se movimenta tão rápido, e a venda que a gente olha comparativa do ano passado é diária, que a grama sempre vai estar meio alta. Se tiver interesse e tempo e resiliência para tocar e influenciar, eu acho que existe uma abertura e um espaço maior para esse tipo de influência. Indústria, eu entendo que a estrutura é mais fechada e existem algumas regras e silos de como a coisa é tocada. Ainda assim, eu acho que com essa tecnologia, com o celular, vai ser inevitável pricing, trade, e-commerce, caso isso seja um departamento à parte, e marketing sentarem para tomar decisão. E está cada vez mais inevitável. Então, entre as coisas, primeiro, todas as empresas são digitais. Isso é verdade absoluta. Se tiver uma pastelaria, você está no iFood, pelo menos. Todas são. O processo de decisão de compra foi desagregado, isso vai continuar e vai aumentar. Para alguns mercados mais, com a correlação direta ou com um aumento de e-commerce e com outros menos. Concentrar todas as estratégias de trade marketing no PDV pode ser tarde demais. Eu dou um exemplo prático aqui também. Eu trabalho no McDonald's, então quando a gente fala de atratividade, normalmente se pensa em banner. Cara, a gente está caindo o gas count.
banner, 100 banners, 50 banners numa loja. Não tem mais parede, o shopper não sabe exatamente o que ele está vendo, tudo vira paisagem, mas investir em banner é seguro. O que a gente fez lá, quando eu falo de dar um passo para trás, cara, existe todos esses totens digitais em shopping. Pouca gente está anunciando. Não é tão caro um custo de face versus o que a gente faz de buzz door e tal. Você já está no shopping. Você sabe onde você vai comer? Não sei se todo mundo. Quando você decide? E se eu deixar de imprimir banner e colocar essa comunicação do clássico do dia nesses corredores? A gente fez. E é engraçado que todo o teste que a gente colocou, claro, a base era 0 versus investimentos, todo o teste que a gente aumentou o poder de influência dessa atração, vamos fazer cuponagem na cancela do shopping. Por que a gente faz aqui na praça, onde o cara já está? Vamos fazer no nosso quiosque que fica na rua. O ROI era impressionante, o retorno era muito alto. Então, isso também foi o começo de uma discussão maior, que era numa verba de marketing, e eu estou dentro desse bolo, sempre o primo pobre, claro, qual que é o melhor equilíbrio entre awareness e entre performance? Será que trade precisa ficar com uma verba tão pequena e quase uma pílula para qualquer coisa que saia fora do track, ou ele é parte da ideia e precisa olhar o negócio como um todo? Um último resumo que eu faço, eu evitei colocar muita informação, explico um pouco. Eu acho que é um privilégio ser do trade, ou ter trabalhado tanto tempo no trade. Hoje no McDonald's também dando isso como exemplo, mas posso dar de outras empresas que eu trabalhei. A gente sai do último andar de um prédio numa reunião com Nizam Guanais, comendo biscoito Globo, falando de uma campanha, falando de um casting. No outro dia a gente está no Google falando da performance que a gente fez de tal campanha, vai para um franqueado em Sorocaba para ver se aquilo, ele começou a aderir cupom uma semana atrás, e você faz um estudo com ele se resolveu ou não, e no outro dia você está atrás numa cozinha, com uma toquinha, falando com o gerente do restaurante por que tal produto está vendendo mais ou menos. A sensação que eu tinha há 10 anos atrás, em que a gente falava do trade como uma promessa e tal, e hoje esse tipo de evento mostra que ele evoluiu pra caramba e me deixa muito feliz, era de, dá a sensação que você vai poder ser o presidente de uma empresa, porque você está em tudo que estão decidindo, você está dentro, pô, impressionante. Eu não sou o presidente da empresa, mas ainda hoje eu sinto isso, de como a gente é bilíngue entre estratégia e promoção, estratégia e execução, o quanto a gente tem um viés sempre híbrido das coisas, é por natureza colaborativo, sabe escutar. Eu acho que o perfil de um cara de trade é muito completo. E eu esqueceria tudo que foi esse histórico clássico, mais dividido em silo, em que o cara de trade muitas vezes era um merchandeiro ou era um pau-a-pau. Merchandising é parte do escopo de trade marketing, a central, talvez a mais importante, a que nunca pode errar, mas não só. E o importante é a gente esquecer desse histórico em que a nossa autoestima corporativa é até um pouco abalada, né? Falei, porra, por que nessa reunião eu não entro? Por que quando a gente decide o volume do ano, a gente fala o sellout de um produto, eu não entro, e a verba de tabloide eu que cuido? Então, isso é uma coisa que vai mudar, é inevitável, depende da gente um pouco. A gente tem que se convidar para isso e tem que ir municiado para isso. De novo, não vão te convidar para do nada tentarem lucidar tudo que eles têm pensado com a sua opinião. Mas se programar para isso, para esse momento é importante, se municiar para isso é importante, e normalmente significa fazer mais do que te pedem, mais do que pedem para trade. Tá? Então, do que eu coloco aqui pricing tem que ser maior que desconto. E como a gente endereça isso? Nomeando ou fazendo uma linha de estratégia promocional. Eu não sou o cara que vai sair correndo para, nesse final de semana, criar um cupom e a gente bater o GC do mês. Claro, eu sou esse cara, eu faço isso pra caramba, mas eu não faço só isso. Então, saber que a gente tem um mês que vai ser difícil, que vai estar comparando com o mês que a gente teve Minions no McLanche Feliz, já me faz sentar com o meu time e falar, cara, 2 finais de semana eu sei que vai pegar. Ainda mais se chover versus ano passado, tem 1 milhão de variáveis. Mas vamos se preparar para correr com isso. Tirando isso da frente, você consegue pensar em quanto tempo você pode gastar mais com o Google. Em quanto tempo você pode, por exemplo, a gente tem auditoria no ponto de venda também. E eu sei na loja que tem o material, que não tem, eu sei o preço dos concorrentes. Assim como a indústria faz, eu levei isso lá para dentro. Agora, se eu criasse uma regra de negócio que linkasse a performance dessa loja com uma campanha de mídia geofence.
Se o promotor tiver uma verbinha por mês, de na loja dele, lá a gente chama de assistente de trade marketing, na loja dele ou na área dele, se ele tiver com guest counts 10% abaixo da média, ele tem uma verba maior para ativar campanhas agressivas de desconto. É nisso que a gente fala hoje. É nisso que o nosso tempo, na minha opinião, tem que estar concentrado. Quando eu falo marketing de performance versus merchandising, digital, como a gente amplia a nossa influência, como a gente beneficia o negócio, levando a nossa expertise no meio de um processo de decisão de compra que já não é mais aquele cara coçando a cabeça na frente da gôndola. Pelo menos não só isso. A gente entende de digital. E algumas coisas básicas aí do digital, se você entrar em... Primeiro, coisa mais básica que almoçar com um cara de digital não tem, não custa nada. Vocês devem ter um departamento de digital lá, conversem com esse cara. E, se puderem, vão para a agência de digital. Cara, no Facebook, se vocês criarem qualquer conta falsa, vocês vão entrar num campo que eles têm de dashboard de 1 milhão de informações muito ricas para a gente. Isso é importante. Eu vi uma outra palestra hoje que falava, se eu pudesse dar um outro nome para trade, eu daria execução. Se eu pudesse dar um outro nome para trade, eu daria marketing de performance. Marketing de awareness e marketing de performance. A outra, ROI é maior que likes. Eu falo de likes porque eu já vivo num contexto digital. Mas, pô, esse vídeo do caralho, animal, achei lindo. É legal. E é tentador pra gente, que quase nunca passa vídeo em apresentação, gostar disso. Pô, um negócio que vai no Facebook e tem 1000 likes, as pessoas opinam, é tentador. Agora, quanto isso vendeu? Eu não quero ser old school aqui. E às vezes o meu time fica, que alguns mais novos, outros mais velhos, eles falam, você sempre pergunta, aquela pergunta velha, quantas caixas a mais isso vendeu? E no McDonald's é mais difícil fazer esse cálculo, os produtos são muito correlatos, mas isso tem que estar na nossa cabeça. Algum jeito, que não vai ser uma regressão estatística, mas a gente vai ter que encontrar essa resposta, porque esse é a chave para aquela reunião que a gente não entra. Essa é a informação diferente que um marqueteiro puro não vai sentar e olhar tanto. Você pegar o MDTR, você pegar os dados de sellout do varejo, são muito granulares, mas riquíssimos. Se a gente conseguir aplicar nisso um racional de clusterização, de focar nas lojas que perdem mais, esse é o nosso ingresso para essa reunião. P&L maior que linha promocional. Aí eu falo de explorar a linha de allowance. Esse talvez vale até mais para a indústria. Eu cuidava de uma linha nas empresas que eu trabalhava que era de merchandising e promotion. Tinha uma agência de merchandising, a gente administrava. Todos os promotores, itinerário, KPIs, dashboards. Mas tinha uma parte que era promoção, que era de material de ponto de venda, pequenininha. A gente fazia a mesma coisa quase sempre, quando a gente falava de material promocional, ainda mais para farma. O que eu fiz, e esse é um move importantíssimo para trade de indústria, entre vendas brutas e net sales tem um allowance. E o allowance normalmente é tabloide. É uma conta corrente que o varejo tem, um compromisso de um negociador de vendas para o cara de marketing. De novo, esse allowance é shopper. Esse allowance é uma ferramenta de aumentar a demanda e influenciar a decisão do shopper. E, começando com um teste, tudo bem, vamos pegar uma conta. Não sei o quanto a gente tinha de allowance na época. Isso obriga alguém de trade a ter uma interface com o P&L muito mais direta, a entender do negócio, a entender ou ter mais empatia com o dia a dia de vendas, por exemplo, e dar um grau de responsabilidade para ele gigantesco. Quando a gente fala de 6% de allowance versus a verba inteira de promotion, a gente ficou milionário. E essa linha de allowance, que é um percentual, não precisa ser uma moeda de troca tão transacional. A gente começou a fazer, por exemplo, eu lembro de Cebion. Cebion era R$13,90. E a gente vendia vitamina C, uma toada até boa, mas uma marca que já teve muito market share e perdeu bastante. Tinha perdido bastante nos últimos 2 anos. Sem pesquisa, você entra numa farmácia, tem Cebion, Redoxon, várias outras marcas. Cebion estava mais caro que Redoxon. Eu acho que a primeira na árvore de decisão você fala, pô, vou comprar uma marca que eu confio, que eu sei que é boa, que investe na mídia. Ele ia para as duas e via Redoxon mais barato. A gente perdia market share para Redoxon. Falou, cara, vamos colocar R$10,90.
Era alguma coisa assim, vamos quebrar a barreira dos 10, coloca 9,90. Pô, mas como se a gente... Allowance, esquece tabloide. A gente vai sentar com os Zagotes, vai sentar com a Raia, vamos rachar com eles. Se a diferença de 12,90, 13,90 para 9,90 for X em margem, a gente entra com metade, ele com metade. Acaba o mês no sellout, a gente paga. É mais barato e você vai ver o resultado. Pô, você tem certeza? Bom, falando com diretores de marketing, a gente cresceu 250% em um mês. E isso é, tipo, também contribuir com a companhia em outras frentes não estabelecidas. Quando a gente fala de piloto versus projetos de CBI, aqui é como a gente chamava no passado, o Commercial Business Intelligence, mas tem vários nomes, não deixar que qualquer descoberta sua, não deixar que qualquer investigação tome um corpo de uma coisa global, oficiosa e burocrática. Eu não estou com medo aqui de esconder e de dividir isso com outros departamentos, mas garantir que você consiga uma resposta acurada, precisa, para o que você sabe que vai trazer um resultado real para o negócio. Então tente, e institutos grandes e pequenos já trabalham com isso, a customizar o que você quer descobrir, fazer isso caber no seu budget e fundamentar as coisas que você vai vender para dentro da companhia. E por fim, eu deixo uma frase do Van Gogh que eu gosto, que ele fala que grandes coisas não são feitas por impulso, mas elas são a soma de várias pequenas coisas. Eu acho que isso retrata muito o nosso trabalho e eu sempre lembro disso quando a gente às vezes passa numa loja e ignora a opinião ou de um promotor ou de um gerente de seção que seja. No meu caso, tenho o privilégio agora também de poder escutar 2,5 milhões de pessoas por dia. Então, é uma coisa que eu já coloquei também no aplicativo de auditoria do ponto de venda, a gente já está lá, já está pegando preço, por que não no lançamento de um produto perguntar onde você viu esse produto? E eu sei que qualquer pesquisa hoje que a gente fizer vai dizer que digital é mais importante que TV. Talvez material de ponto de venda seja mais importante de TV em fast food. E eu sei isso grátis, porque 50 pessoas me falam isso todo dia numa pergunta que a gente colocou dentro de um aplicativo que já existia. Tá bom, obrigado. Eu vou ter o maior prazer de conversar. Eu fico hoje, acho que eu vou embora amanhã. A gente tem um happy hour aí. Espero ter conseguido trazer pontos relevantes e vamos conversar aí ao longo do dia. Obrigado.